Olá, queridos, a paz do Senhor, você que é novo membro da Marcas do Evangelho. Hoje a gente continua falando sobre os nossos ministérios para que você entenda aquilo que a gente faz aqui e como a gente vive o Evangelho, para que cada ministério promova o crescimento de cada um de vocês que estão conosco. Nós temos um trabalho muito específico com a família, então nós temos o nosso Ministério de Família. A família foi a primeira instituição estabelecida por Deus na história da criação, em Gênesis 2, 18 a 25. Ela é anterior à igreja, anterior ao Estado, anterior a qualquer organização humana, e ela é a célula fundamental sobre a qual toda a sociedade se sustenta. O verbo hebraico banar, usado em Gênesis 2 e 22 para descrever a ação de Deus ao formar a mulher, é o mesmo verbo utilizado para a construção do templo em 1 Reis 6 e 1. Deus não apenas criou a mulher, ele a edificou, sinalizando que o lar conjugal seria, desde a sua origem, um espaço de adoração, santificação e formação espiritual. Quando os lares adoecem, a igreja enfraquece. Quando a igreja não cuida dos lares, os lares inevitavelmente adoecem. O Salmo 127, o verso 1, adverte: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. O termo hebraico bait significa simultaneamente casa, estrutura física, e família, linhagem, e templo, morada de Deus. A polissemia do termo não é acidental. Deus interliga o lar, a descendência e a adoração numa unidade indissolúvel. O Ministério de Família da Igreja Marcas do Evangelho opera como um currículo robusto e contínuo, projetado para equipar cada dimensão da vida familiar com princípios bíblicos sólidos. Nós disponibilizamos dezenas de cursos para casais, homens, mulheres, jovens, noivos e crianças. Nós temos o curso para casais, casados para sempre, um curso focado em curar, alinhar e fortalecer casamentos contra as pressões corrosivas do secularismo e do inimigo das nossas almas. O fundamento é Efésios 5, 25 a 33, onde Paulo eleva o casamento à condição do mistério, o mistério que aponta para a união entre Cristo e sua igreja. O curso aborda comunicação, gestão bíblica de conflitos, sexualidade à luz de Cantares e Hebreus 13, 4, finanças, educação financeira sobre o princípio da mordomia cristã, espiritualidade conjugal como disciplina devocional compartilhada. Os cursos específicos para homens e mulheres, tratando dos papéis, desafios e chamados bíblicos específicos de cada gênero. Não para constranger, mas para libertar pela verdade. Para os homens, os cursos se fundamentam no modelo de liderança servidora de Cristo, conforme Marcos 10 e 45, e na exortação paulina de Efésios 5, 25 e 28, que exige do marido um amor sacrificial e santificador. Para as mulheres, o referencial é a Eshe Shail, de Provérbios 31, a mulher valiosa. A mulher de valor cujo temor do Senhor é o fundamento de toda a sua excelência. Cursos para homens, como Homem ao Máximo, homens fortes em tempos difíceis, homens de verdade. Cursos para mulheres, como Mulher Única, Comunicação, Sexo e Dinheiro, Mulher que Prospera. O curso para jovens e adolescentes visa o crescimento pessoal, relacional e espiritual da nova geração, conforme a exortação de Paulo a Timóteo: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê o exemplo dos fiéis. 1 Timóteo 4 e 12. Num contexto cultural onde a adolescência é tratada como período de moratória moral, a igreja reafirma que a juventude é um tempo de consagração, formação de caráter e preparação para a vocação do reino. Cursos como integridade sexual, tesouro, coragem. A educação financeira visa instruir os crentes à mordomia cristã sobre dízimos, ofertas e contribuições. É o princípio bíblico de que somos administradores e não proprietários de tudo o que recebemos, conforme o Salmo 24:1 e 1 Crônicas 29:14. Deus confia recursos ao homem e cobrará prestação de contas.
Para adultos e casais, nós temos, por exemplo, os cursos do CRAU, como Dinheiro e Casamento, a Maneira de Deus. Para crianças, o ABC do Dinheiro e o Segredo. Os cursos visam a formação intergeracional, cursos direcionados a todas as faixas etárias, garantindo que toda a casa fale a mesma linguagem espiritual e viva sob o senhorio de Cristo de forma coerente. O princípio operativo é o Shema de Deuteronômio 6, 4 a 9. A transmissão intergeracional da fé não é uma opção pedagógica. É um mandato divino. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração e tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentada em tua casa, andando pelo caminho e ao deitar-te e ao levantar-te. A fé deve saturar cada ambiente de cada rotina do lar. Temos também o encontro anual de casais, muito além do que um retiro social, é um tempo de imersão espiritual, renovação de alianças e cura profunda, projetada para que cada casamento nesta igreja seja em si mesmo uma pregação viva do amor de Cristo por sua noiva. O encontro combina ensino teológico denso sobre aliança, momento de adoração conjugal e oportunidades pastorais para que casais em crise entre restauração sobre a graça do Espírito Santo. O modelo familiar bíblico não é uma construção cultural passível de revisão. Ele é uma ordenança criacional, conforme Gênesis 1, 27 e 28 e 2 e 24. Isso é confirmado por Cristo em Mateus 19, 4 e 6 e normatizada apostolicamente em Efésios 5, Colossenses 3, 18 a 21. Defender a família bíblica não é conservadorismo cultural, é fidelidade ao desígnio eterno do Criador. Então nós investimos profundamente em famílias, fora os acompanhamentos pastorais que os pastores fazem aos casais que estão em crise, ajudando cada um em seus devidos problemas, orando e orientando biblicamente. Nós não consideramos o divórcio como uma saída, mas procuramos restaurar os casais para que sejam completamente restaurados pelo poder da palavra de Deus. O outro ministério muito importante desta igreja é o nosso ministério da EBD Online. Ela é uma escola bíblica sem fronteira. Oséias 4 e 6 diz que o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. A destruição por ignorância bíblica não é apenas uma ameaça veterotestamentária, é uma realidade palpável no evangelicalismo contemporâneo, onde emoção frequentemente suplanta a instrução e a experiência substitui doutrina. O profeta Oséias utilizou o verbo hebraico damar, que significa ser cortado, ser destruído, perecer. A ausência de da'at, que é o conhecimento relacional e experiencial de Deus, não mera informação intelectual, é a causa direta da ruína espiritual do povo. A escola bíblica dominical não é, nesta igreja, um evento opcional para os mais engajados. É um dever e um privilégio de todo membro. Esta convicção precede até mesmo a pandemia, que paradoxalmente acelerou nossa maior inovação ministerial, a transição para o formato 100% online. A estrutura da EBD Online que desenvolvemos na igreja Marcas do Evangelho não é uma adaptação tecnológica, é uma verdadeira revolução pastoral e pedagógica. Com a ajuda da graça divina, pegamos o modelo tradicional e o Senhor nos ajudou a elevá-lo a um nível de excelência que respeita tanto a profundidade das Escrituras quanto a realidade da família moderna. As vantagens estratégicas da EBD Online são muitas. Primeiro, ela é um púlpito sem fronteiras, o evangelismo digital. No formato presencial, a EBD é geralmente um evento fechado, voltado apenas para os crentes que já estão dentro do templo. No YouTube, a aula transforma-se numa poderosa rede evangelística. Pessoas que nunca pisariam numa igreja podem encontrar uma aula contextualizada sobre a história bíblica e serem confrontadas com o Evangelho. A EBD deixa de ser apenas discipulado e passa a ser também uma ferramenta de missões, cumprindo o princípio de Atos 1 e 8. Sereis minhas testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. O YouTube é, nesse sentido, um instrumento providencial para levar o ensino bíblico até os confins da terra. Segundo, ela é uma força da estreia e da coinonia digital. O compromisso de assistir à estreia do domingo às 9 horas cria um senso de unidade e pertencimento. O chat ao vivo funciona como uma expressão digital da coinonia neotestamentária, a comunhão participativa descrita em Atos 2:42. Enquanto a aula gravada é transmitida com excelência, sem falhas de internet ou interrupções, o chat permite que os irmãos interajam, comentam os pontos altos das lições, façam pedidos de oração, façam perguntas e se saudem mutuamente. É uma comunhão simultânea que transcende a distância física, preservando o princípio de Hebreus 10:25, não deixando de nos congregar. Terceiro, a dinâmica de estudo ativo. A pausa para reflexão. Numa sala de aula tradicional, o aluno que perdeu uma linha de raciocínio não pode pedir ao professor para voltar atrás. No YouTube, a família tem o privilégio do estudo ativo. Um pai pode pausar o vídeo no meio da aula, abrir a Bíblia com os filhos e discutir o ponto que o pastor acabou de ensinar e só depois dar o play novamente. O ritmo de aprendizagem passa a respeitar a dinâmica de cada lar, realizando na prática o modelo educacional de Deuteronômio 6 e 7, onde o ensino das Escrituras é integrado organicamente à rotina doméstica. Quarto é a acessibilidade inclusiva, o cuidado com os ausentes. Esse modelo é um abraço pastoral para pessoas que frequentemente ficam marginalizadas na estrutura tradicional. Idosos com dificuldades de locomoção, pessoas acamadas ou em tratamento médicos, mães em período de amamentação de recém-nascidos e membros que já têm escala de trabalhos inflexíveis. Ninguém fica de fora da dieta espiritual da igreja. Além disso, os recursos do YouTube, como legendas automáticas, ajudam irmãos com deficiência auditiva. Este cuidado reflete o coração pastoral de Ezequiel 34:16. A perdida buscarei, a desgarrada tornarei a trazer, a quebrada ligarei e a enferma fortalecerei. Quinto é uma biblioteca teológica perpétua. As aulas não morrem ao meio-dia de domingo. Semana após semana, estamos construindo uma biblioteca teológica pública e de alta qualidade. Esse artigo torna-se um privilégio gigantesco. Tanto para alunos antigos como para novos convertidos, podem fazer maratonas de séries anteriores para nivelarem seu conhecimento bíblico. Para pequenos grupos, os líderes podem usar trecho das aulas da IBD como material de discussão durante a semana. Para a liderança futura, o legado doutrinário da igreja fica documentado para as próximas gerações, cumprindo o princípio de 2 Timóteo 2:2. O que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo, transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Em sexto lugar, a apologética visual para a nova geração. O fato de a aula infantil ter edição cinematográfica e a dos adultos trazer vídeos de locais históricos e não mero recurso estético é apologética encarnada. Estamos mostrando às crianças e aos jovens que a Bíblia não é um mito ultrapassado. Ao verem a geografia, as evidências históricas e uma produção de excelência, eles compreendem que a palavra de Deus é a verdade absoluta e superior a qualquer narrativa do mundo. A arqueologia confirma a escritura, a geografia ratifica o texto e a produção visual comunica que o evangelho merece o nosso melhor esforço. Isso cria uma estrutura de compromisso com a EBD. As aulas vão ao ar aos domingos, a partir das 9 horas da manhã, pelo YouTube, seguindo fielmente o currículo da CPAD, com o diferencial de publicarmos nosso conteúdo 2 domingos antes da data oficial da CPAD. Este
Este pioneirismo transformou nossa EBD em uma referência nacional e internacional. O relatório de compromisso é um instrumento de prestação de contas que cada aluno envia antes da aula, confirmando presença, uso da Bíblia, posse da revista, separação da oferta, convite a um visitante e o compartilhamento do link da aula. Esse relatório não é burocracia, é a materialização do comprometimento de cada aluno com a comunidade de aprendizado. O princípio bíblico subjacente aqui é Romanos 14:12. Assim, pois, cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. A prestação de contas horizontal é um reflexo pedagógico da prestação de contas vertical que todo crente terá diante do tribunal de Cristo. A frequência de 99%, a EBD online alcançou o que a EBD presencial raramente conseguiria: 99% de presença e engajamento. A flexibilidade de horário, combinada com a prestação de contas, criou uma cultura de aprendizado sem precedentes na nossa igreja. A produção de alto nível para todas as idades, do berçário aos adultos. Nossas aulas são produzidas com alta qualidade teológica e visual. O Ministério Kids se destaca pelo nível de criatividade e produção que prende a atenção das crianças enquanto comunica verdades eternas com precisão doutrinária. E nós temos hoje um alcance global. Hoje temos alunos matriculados de todo o Brasil e do exterior. Nossas aulas servem como material de apoio pastoral e pedagógico para igrejas e professores de todo o mundo. Um fruto que nunca esperávamos, mas que recebemos com gratidão como confirmação do valor do ensino fiel. Temos a premiação anual. Alunos que cumprem todos os itens do relatório ao longo do ano recebem medalhas nos formatos de ouro, prata e bronze. As crianças especialmente guardam essas medalhas como tesouros, recordações físicas dos anos de fidelidade à palavra de Deus. A Igreja Marcas do Evangelho usa a tecnologia como instrumento a serviço da sã doutrina, jamais como substituta da comunhão presencial ou como espetáculo que compete com o entretenimento secular. O critério pastoral permanece o mesmo que permeia toda a série: a Bíblia versus secularismo. A tecnologia é legítima enquanto serve como instrumento de encontro genuíno com Deus e torna-se idólatra quando se transforma em espetáculo e que substitui esse encontro. Irmãos, a paz do Senhor, nós estamos aqui para mais uma entrevista com uma família maravilhosa da nossa igreja, que nós iremos conhecer sobre a história deles. Então, queridos irmãos, por favor, se apresentem à igreja. A paz do Senhor, irmãos, eu sou o evangelista Jonatas. A paz do Senhor, irmãos, eu sou a irmã Maria Lúcia e nós temos 3 filhos, a Helena, a Laura e o Miguel. Muito bem, irmãos, então nós vamos à nossa primeira pergunta. E como foi o primeiro contato de vocês com a nossa igreja? E o que gerou em vocês assim o interesse de nos visitar? Então, irmãos, o nosso primeiro contato com a igreja foi no primeiro templo. Nós já conhecíamos a igreja, porém nós éramos de uma igreja tradicional. Meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos de idade e desde então eu congreguei numa igreja assembleia tradicional, numa igreja pentecostal. Eu venho de um lar, de uma igreja tradicional, meu pai pastor, e confesso que no início, para mim, foi difícil, tive uma resistência em até conhecer a igreja, porque embora tivesse casado com uma pentecostal, eu levei ela para se reunir comigo numa igreja tradicional. Mas após 10 anos, aprova o Senhor que nós conhecêssemos a Marcas do Evangelho e começássemos a reunir com os irmãos. Desde o início da igreja, eu sempre tive vontade, o interesse de vir, de congregar na igreja, mas sempre respeitando a decisão também do meu esposo, porque uma decisão nossa era, nós iremos congregar sempre juntos na mesma igreja. Nesse tempo, nós já estávamos casados há alguns anos. Tinha tido uma gravidez seguida de um aborto e na tentativa de ter um filho, eu sabia que só Deus era aquele que podia responder e atender o nosso desejo. E foi nesse contexto que nós começamos a conhecer e frequentar um pouco mais a igreja.
principalmente eu. Jonatas ainda tinha as resistências dele. No ano de 2014, nós já estávamos aí com 8 anos de casados e não tínhamos filho ainda, e o desejo de ter filho, que já era real na nossa vida, mesmo antes de nós nos casarmos, estava cada vez mais gritando dentro de nós o sonho e o desejo de gerar um filho. E quando foi em fevereiro para março começaria o jejum de 30 dias de 2014, eu me comprometi a participar desse jejum. Convidei o Jonatas para participar também, ele aceitou, mas de um jeito que não entendia muito bem das coisas, até devido à criação dele numa igreja tradicional. E tinha junto comigo a pastora Renata, que estava orando pela minha causa, meus pais, minha família toda. E nesse período, então, o meu desejo e meu motivo de oração e do jejum daqueles 30 dias era a minha gravidez. Outra coisa muito importante é que nesse período eu já havia feito todos os exames e o médico tinha dito que eu não tinha nada. Estava com tudo perfeito, não tinha nenhum problema de saúde e podia engravidar a qualquer momento. E aí chegou o momento do Jonatas fazer os exames. Então, irmãos, Deus ele tem as suas formas, né, de trabalhar, e mesmo eu ainda não crendo na atualidade dos dons, na cura, eu tinha um temor de Deus. E Deus, usando a minha esposa e familiares, irmãos, nesse processo, comecei a me abrir, a visitar a igreja, a conhecer, e Deus foi trabalhando esse desejo. Mas antes ainda de sermos membros da Marcos do Evangelho, a nossa história já havia começado com a igreja, porque Deus estava trabalhando num processo de cura na minha vida. Como a Lu falou, ela não tinha nenhum problema, mas eu, embora incrédulo em relação à minha enfermidade, Deus ele provou que ele estava trabalhando para me curar de uma esterilidade, para me tornar pai, para nos tornar pais. Então foi assim que Deus começou a trabalhar. E desde então, eu ainda sem entender muito bem, comecei a ser trabalhado, né, pela mão de Deus, e começou a criar em mim um desejo de fazer parte, né, de uma família, de uma igreja que experimentasse os dons espirituais, e assim Deus ele me curou. Então, nesse processo, ao fazer o primeiro exame, foi identificada a minha esterilidade, não tinha como ser pai, mas como Deus já estava trabalhando por meio da oração num tempo do jejum, o qual eu não dei crédito, essa é a verdade, mas a Lu e Deus usou outras pessoas para poder pelejar pela minha causa e da minha família. Eu fiz novamente o exame e Deus me curou, irmãos. O exame que antes dava uma fertilidade baixíssima, sem possibilidade de ser pai, no segundo exame estava claro que eu poderia ser pai, tanto é que após o jejum, Deus confirmou essa gravidez. Isso em 2014, nós ainda não éramos membros da Marcos do Evangelho, mas Deus já estava escrevendo a nossa história junto com esta igreja. Irmãos, e o que foi determinante para que vocês pudessem fazer dessa igreja a casa espiritual da família de vocês? Ao conhecermos o trabalho da igreja, nós começamos a perceber mais a fundo a seriedade dos pastores, a mensagem que era pregada, as programações da igreja, especialmente a programação de oração, que embora inicialmente eu tinha dificuldade porque não tinha um hábito de oração e de jejum, principalmente, até porque não cria na prática do jejum, isso tudo foi trazendo um despertamento para que nós pudéssemos fazer parte da igreja. Durante a nossa busca por uma igreja onde congregar, que tivesse a atualidade dos dons, essa experiência com milagres, com cura, com oração, encontrar a Marcos do Evangelho foi um presente do Senhor. Naquela época que Jonatas não tinha todo esse entendimento, todo esse desejo em buscar, em orar, quando chegamos aqui e ele começou a se identificar, foi muito bom, porque eu vi ali também o cuidado do Senhor.
porque durante praticamente 10 anos eu orava pedindo ao Senhor para que eu pudesse retornar à minha raiz pentecostal, conhecer o que Deus é capaz de fazer, experimentar respostas imediatas. Algumas respostas demoram, mas não é que demoram porque acontecem no tempo do Senhor. Eu sentia falta disso na outra igreja que eu estava. Encontrar a ADME foi realmente um presente do Senhor. Poder ver minha família caminhando naquilo que eu aprendi desde muito criança, sobre orar e saber que o Senhor iria atender às minhas orações, sobre descansar certa de que as minhas preocupações seriam cuidadas pelo Senhor. Nesse processo de vir, de conhecer a igreja, de participar de algumas programações, uma das que eu mais gostava de vir era a jornada de 5 horas de oração. E quando falava com o Jonatas, qual era a reação dele? Como assim? 5 horas orando? Impossível, nem se eu anotar todos os pedidos da minha vida e dos outros, da minha família, eu vou ter tempo, vai sobrar tempo para eu orar, não vou ter motivo de orar por 5 horas não, é tempo demais. Quem aguenta ficar na igreja 5 horas orando? Mas Deus, na sua infinita misericórdia, alcançou a vida do meu esposo de uma maneira que hoje ele não fica apenas às 5 horas. Se precisar de ficar mais 5, ele fica e sempre vai dizer no final que ainda ficou motivo sem ser colocado diante do Senhor na oração. Realmente, irmãos, eu achava desnecessário, exagero orar 5 horas. E tanto é que as primeiras vezes eu, de certa forma, sabotava ali no tempo para poder chegar mais tarde, e às vezes chegava ali no final, só no momento em que estava concluindo e tinha aquele momento de confraternização. Mas, por misericórdia, Deus foi me fazendo entender. E eu me lembro que a primeira vez que eu consegui orar 1 hora de seguido, eu falei: pastor, consegui orar 1 hora, isso é um milagre. Foi uma sensação muito gostosa, porque Deus estava me ensinando a ter um tempo de intimidade, um tempo de entrega, né? E comunhão não só com Ele, mas com os irmãos ali naquele tempo de oração. E ver todas as pessoas ali orando e vendo o mover de Deus, né? Sabendo que os nossos filhos também estavam participando daquilo, foi algo maravilhoso. E então assim Deus começou a trabalhar no meu coração, né? O entendimento da importância da oração e do jejum, até porque este primeiro milagre na nossa vida foi por meio da oração e do jejum de março de 2014. Irmãos, e quais foram assim as transformações mais marcantes na rotina e na união da família desde que vocês passaram a reunir conosco? Como eu vim de um lar cristão, irmãos, eu tinha o hábito de fazer o devocional, conhecia a palavra de Deus, porém, eu nunca havia lido a Bíblia toda. Então, a partir do momento que nós entramos na igreja e começamos a ter a prática do devocional com a Bíblia Robert McCheyne, começamos a experimentar mais de Deus e a nos disciplinar nesta prática. E podemos experimentar neste tempo experiências e momentos de intimidade com Deus diariamente e juntos ouvir a voz de Deus, buscarmos a Deus, colocar diante de Deus as nossas necessidades. Então, a partir do momento que nós começamos a ter a prática da leitura, pude ali então realizar algo que eu tentava por várias vezes, mas não conseguia, que era ler a Bíblia toda. E começar a entender textos que antes pareciam confusos, difíceis, mas que nesse tempo a gente pôde experimentar a graça de Deus no nosso lar, no nosso relacionamento, e até mesmo a nossa pequena Helena, primeira, poder ser ministrada por meio da palavra de Deus. Isso foi algo maravilhoso na nossa vida e mudou completamente a nossa rotina. Eu já havia lido a Bíblia toda, algumas vezes ao longo da minha vida, mas não da maneira sistematizada como a que nós temos no nosso devocional, que é uma maneira mais dinâmica, os textos vão se entrelaçando, vão se complementando e facilita também a compreensão. E depois ver essa prática na minha casa, lá no meu lar acontecendo, juntamente com meu esposo, foi algo maravilhoso. Perceber o quanto Deus cuida dos seus e o quanto Deus foi trabalhando no nosso relacionamento enquanto casal, no nosso relacionamento com Deus, o aumento da nossa intimidade com o Senhor e o crescimento espiritual da nossa família através da leitura devocional. A Helena, nossa primeira filha,
Eu já fazia o devocional porque eu já tinha a Bíblia antes de vir aqui para a igreja. E a primeira vez que ela ouviu o devocional, fisicamente, por assim dizer, Helena nasceu no dia 26 de janeiro e no dia 27 foi a primeira vez que ela ouviu a leitura devocional. E desde então, essa prática tem acompanhado durante todos os anos dela até o dia de hoje. E, irmãos, de que maneira a participação de vocês nos cultos, nas reuniões de oração, nos períodos de jejuns, tem servido como base de fortalecimento espiritual na vida de vocês? O culto pentecostal, irmãos, é completamente diferente. E a partir do momento que eu comecei a deixar ser moldado pelo Espírito Santo, Deus foi me dando experiências extraordinárias. O desejo maior de conhecer a Deus, de estar presente na igreja, de servir aos irmãos. Isso foi sendo alimentado a cada culto, a cada programação, a cada evento. E como desde o início o Espírito Santo me levou a buscá-lo mais e a receber o batismo com o Espírito Santo, Deus me agraciou e me batizou com o Espírito Santo. No final do jejum de 2021, no culto pós-fome de Deus, no culto de domingo pós-fome de Deus, ele me encheu com o Espírito Santo. Então eu vinha buscando já há alguns anos e naquele dia foi um dia muito especial, né? Antes eu, incrédulo, não crendo nos dons, mas busquei o Senhor e por meio, da oração dos meus irmãos, meus pastores e a minha perseverança, Deus me agraciou e foi um culto marcante. Então naquele culto eu me entreguei a Deus, criei, e na oração ali dos meus pastores, eu busquei com muita fé, e o Espírito Santo me encheu e me batizou, e foi um marco na minha vida. Eu me lembro que eu e mais alguns outros irmãos ficamos até mais de meia-noite ali, derramando na presença de Deus, quebrantamento, falando em línguas. Foi muito especial, irmãos. Esse culto foi um marco na minha vida espiritual e a partir dali eu me considerei um genuíno pentecostal. O momento da pandemia do Covid-19 veio para mostrar pra gente que nada substitui congregar, nada substitui o nosso tempo de relacionamento com os nossos irmãos na igreja. Não tem como ser cristão em casa. E dito isso, o que eu penso? Estar aqui na igreja, participar das reuniões de oração, participar dos cultos, das jornadas de oração, de todas as atividades, de tudo que tem aqui na igreja, é um tempo de crescimento espiritual, é um tempo de maior intimidade com Deus, é um tempo de crescer também em relacionamento com os irmãos e é um tempo maravilhoso, onde nem sequer queremos ir embora. Lá em casa tem um problema, na hora de ir embora, a gente sempre vai ouvir de uma das crianças, mas já, a gente nem ficou nada. Termina uma jornada de oração, depois de 5 horas, chama a criança para ir embora, vai falar, não quero ir embora, mamãe, fiquei pouco tempo. Porque estar na presença do Senhor é o melhor que a gente pode fazer. Aqui nós aprendemos, nós somos confrontados, somos exortados e crescemos em intimidade com o Senhor. Foi nessas reuniões de oração que Helena e Laura foram batizadas com o Espírito Santo. Poder ver nossas filhas sendo cheias do Espírito Santo, falando em línguas, se quebrantando diante do Senhor, não tem preço. A Helena hoje está com 11 anos e a Laura com 9. A Helena recebeu o batismo com o Espírito Santo aos 7 anos e a Laura aos 6 anos. E não tem um culto, não tem uma programação em que o pastor chame lá na frente, quem quer receber oração, quem quer ser cheio do Espírito Santo, que elas não vão até a frente em busca de serem cheias do Espírito Santo. Isso é um privilégio. Enquanto muitos pais estão preocupados com os desafios da pré-adolescência, com os desafios que o mundo tem enfrentado, nós somos gratos ao Senhor, porque nossas filhas têm tido esse desejo de estar na presença do Senhor. Miguel não é diferente, ele também já busca. O Miguel tem 4 anos e ele também já sonha com o batismo no Espírito Santo. Irmãos, e de que forma vocês percebem o desenvolvimento espiritual e o acolhimento dos seus filhos dentro dos ministérios da igreja? Um ponto forte da igreja, desde o início que nós percebemos, foi o trabalho voltado com as crianças. E como nossos filhos
praticamente todos nasceram aqui, exceto a Helena, que chegou com 6 meses. Então, desde a mais tenra idade, eles têm experimentado de todo o conteúdo, todas as ministrações que são feitas aqui na igreja. E isso, irmãos, é muito visível no dia a dia, na rotina do nosso lar, fora da nossa casa, na escola, com a família, pois eles têm crescido na graça e no conhecimento de Deus por meio de tudo quanto o Senhor tem ministrado na vida deles, no culto infantil, nas quarta-feiras, na jornada de oração Kids, onde eles aprendem a palavra de Deus, onde eles aprendem a ter comunhão com os outros coleguinhas, aprendem de culinária, brincam. Então, o ambiente da igreja para os nossos filhos é um lugar extremamente desejável e maravilhoso. Eles sempre perguntam: papai, mamãe, hoje tem igreja? E aí, às vezes, tem dia que, como não tem nenhuma programação, falou: hoje não, mas amanhã tem, né? Então, eles amam estar aqui e temos visto o quanto Deus tem trabalhado. É lógico que são crianças, Deus está moldando o caráter deles, nós temos buscado a sabedoria de Deus para discipliná-los no caminho do Senhor, mas eles fazem o devocional conosco. E quantas vezes no devocional eles querem fazer o culto deles? Aí um prega, o outro dirige, o outro ora, ali no ambiente onde nós também cantamos, e isso tudo tem gerado no coração deles, na alma deles, o desejo de conhecer a Deus, de estar na casa de Deus. Então nossos filhos amam estar na casa de Deus por tudo que a igreja tem proporcionado aqui neste ambiente tão maravilhoso. Nossas crianças amam estar aqui na igreja, amam esse ambiente. Elas gostam de participar de todas as programações. Desde uma programação de oração até o momento que o culto termina, e elas ficam brincando com patins, com patinete, com carrinho, não importa. Helena e Laura gostam dos musicais que acontecem na igreja, onde elas podem participar da coreografia, podem participar do teatro, cantando. Elas gostam e se envolvem, não sentem cansaço, não reclamam de ficar aqui por 1, por 2 horas ou até por 3. Pelo contrário, vai chegando a hora: mãe, hoje tem ensaio, eu quero ir, não quero perder. Além dos musicais, o chá de bonecas que acontece aqui na igreja é uma programação riquíssima, maravilhosa, em que nossas meninas são ensinadas sobre a feminilidade, são ensinadas sobre princípios bíblicos. Inclusive, Helena e Laura já estão se preparando para o próximo chá de bonecas. Convidaram algumas amigas, 2 amigas já se inscreveram para o chá de bonecas. Elas não são aqui da igreja, mas através do testemunho, do relato delas de como foi o do ano passado, essas amigas se interessaram e estarão participando esse ano. Elas já estão preparando a boneca que vai trazer, já estão pensando na roupa e relatam também de como foi o ano passado e o que mudou. O momento das atividades que são propostas na semana que antecede o chá de bonecas foi um momento muito bom, onde eu tive a oportunidade de fazer algumas atividades com elas. Faço no dia a dia, mas durante aquela semana foi de uma forma mais intensificada, onde pudemos estreitar os laços de mãe e filhas. Foi um tempo maravilhoso e eu já percebi algumas mudanças através daquilo que elas ouviram e foram ministradas durante o chá de bonecas. De forma, irmãos, que todas as atividades que as nossas crianças participam aqui na igreja, elas levam para casa. É comum lá em casa, durante alguma brincadeira, eu estou na cozinha preparando alguma coisa, ouço um barulho ou então muito silêncio, eu chego e vou ver, estão os 3 brincando de culto. Miguel é o pastor, Helena é a cantora, Laura é quem é a dirigente do culto. E eu fico observando como eles vão reproduzindo até mesmo as falas dos nossos pastores durante as brincadeiras. Em outros momentos, estamos numa piscina, o que eles vão brincar? De quê? De batismo. Todos eles serão batizados e irão batizar. Isso é muito bonito de ver, como que eles vão desenvolvendo nas brincadeiras do dia a dia aquilo que eles aprenderam aqui na igreja, aquilo que eles vivem aqui na igreja. Irmãos, e para finalizar, existe assim alguma experiência, um testemunho marcante que vocês viveram aqui conosco e gostaria de compartilhar com a nossa igreja? Irmãos, nós temos vários testemunhos de experiências marcantes, mas eu vou relatar um para vocês.
Em 2021, no meio da pandemia, em um dos nossos momentos em casa, lendo o devocional, Deus me fez enxergar o Salmo 127 de uma forma que antes eu não havia enxergado. Tínhamos já 2 filhas e o Salmo 127 falou muito ao meu coração, pois os filhos são herança do Senhor. E aí começamos a orar sobre a possibilidade de ter mais filhos. E paralelamente, Deus despertou as nossas filhas para que nós tivéssemos um bebê. E as nossas filhas desejaram ter um bebê, mas elas pediram de uma forma inusitada. Elas queriam um bebê real. E a gente não entendeu muito bem, achando que era uma boneca. Mas na verdade elas queriam um irmãozinho. Eu estava feliz com minhas 2 filhas. Para mim, era o que Deus tinha para nós. E quando chegou no mês de fevereiro, no finalzinho de fevereiro, nós temos por hábito anotar os pedidos de oração do mês de jejum. E o mês de jejum iria se iniciar logo na semana seguinte, em março. O primeiro pedido que a Laura falou para eu anotar: mamãe, eu quero um bebê real. Falei, tudo bem, filha, você quer um bebê reborn? Não, mãe, bebê reborn é boneca, eu quero um bebê que sai da sua barriga. Irmãos, eu confesso que eu anotei porque eu não podia mentir. Então eu anotei, ela já sabia, né? A Helena já sabia ler, como que eu ia mentir que eu estava anotando? E a Helena também fez o mesmo pedido. Na semana seguinte, recebi mensagem de algumas irmãs da igreja. Lu, você tá grávida? Eu falei, não. Você tá tentando engravidar? Eu falei, não. Por quê? Ah, porque na salinha de oração passou a Laura e pediu oração por um bebê. Depois, quando chegou a vez da turma da Helena, ela passou e pediu oração por um bebê. Aí eu falei, realmente, elas pediram esse motivo aí de oração. Passamos o mês de março orando, não estava tentando engravidar naquele período. E ela sempre, mãe, e aí? Nosso bebê já chegou? Orando e crendo, e eu, Senhor, será que é assim? Como é isso? Quando chegou no Fome de Deus de março, eu passei mal, nem consegui ficar até o final do culto. Eu me lembro que o pastor Jefferson me viu passando muito mal. Ele falou, filha, vai embora que você não dá conta de ficar aqui não. Fui para casa, isso era um sábado. Quando chegou na segunda-feira, eu fiz um teste de gravidez só por desencargo de consciência. E estava lá, positivo, grávida. Cheguei em casa, fiquei, como contar? Chamei as meninas, contei, esperei Jonatas chegar, viemos pro culto. Na hora de ir embora, falei para elas que podiam contar, e elas foram contar. Papai, Deus ouve oração, sabia? E Jonatas ficava, eu sei, filha, Deus é muito bom, Deus ouve oração. E Laura, que é muito expressiva, falava, não, pai, Deus ouve oração. Eu entendo, filha, amém, Deus ouve. Pai, você não tá entendendo nada. Deus ouviu nossa oração, mamãe tá grávida. E aí foi choro, foi glória a Deus, foi aleluia. E em dezembro, o nosso bebê real, Miguel, nasceu. E um fato interessante, irmãos, até a chegada do Miguel, foi quando nós fizemos o chá revelação. Na hora que confirmou que era um menino, a Helena, nossa filha mais velha, na mesma hora ela falou, pai, mãe, vai ser Miguel. Eu olhei para a Lu e ficamos assim, né? Ela não tinha falado nada. E aí falamos, amém. Ela falou com tanta convicção e eu falei, por que, filha? Porque Deus me deu esse nome, papai e mamãe. E o nome dele significa quem é como Deus. Irmãos, foi uma alegria, foi muita emoção e a gente não teve dúvida de que realmente o nome do nosso filho seria Miguel. Então isso é tudo fruto das experiências que Deus tem nos dado e aos nossos filhos de fé, de amor a Deus e de intimidade com Deus. Muito bem, irmãos, eu quero imensamente agradecer a participação de vocês, foi muito lindo, que Deus continue vos abençoando. Amém. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos aqui testemunhando do que Deus já fez e continuará fazendo na nossa vida. Esperamos, irmãos, que esses testemunhos sirvam de edificação e encorajamento para vocês que estão começando essa jornada conosco. Deus abençoe. Deus abençoe. Nós temos também o nosso curso de teologia, que promove o aprofundamento bíblico e a defesa da fé. 1 Pedro 3,15 diz, estais sempre preparados para responder a qualquer pessoa que vos pedir a razão da esperança que há em vós. O mandato petrino pressupõe uma igreja que conhece o conteúdo de sua esperança com profundidade suficiente para articulá-lo com precisão. O verbo grego
apoligiam, de onde vem a palavra apologia, que é traduzido como responder ou dar razão, é um termo jurídico que designava a defesa formal de um réu diante de um tribunal. Pedro não está sugerindo que o crente tenha uma vaga noção da sua fé. Ele exige uma defesa articulada, fundamentada e racional da esperança cristã. A apologética cristã não é uma especialidade para alguns poucos intelectuais, é um dever de todo cristão. Para os membros que desejam aprofundar seu conhecimento teológico de forma sistemática, a Igreja Marcas do Evangelho oferece o curso de teologia em 2 níveis progressivos, utilizando o material consagrado da ETAD, Escola de Educação Teológica das Assembleias de Deus, reconhecida por sua solidez doutrinária e compromisso com a ortodoxia bíblica. Nós temos o nível básico, oferecendo uma introdução sólida às principais disciplinas teológicas, como bibliologia, a doutrina das Escrituras, a teologia própria, a doutrina de Deus, a cristologia, a pneumatologia, a soteriologia, a eclesiologia, a escatologia e tantas outras. E temos também o nível avançado, aprofunda essas mesmas disciplinas e introduz áreas mais especializadas, como hermenêutica, a ciência da interpretação bíblica, a teologia sistemática comparada, a ética cristã e missiologia. O aluno é conduzido a compreender não apenas o que a igreja crê, mas por que crê e como essa crença se articula historicamente e de que maneira ela transforma cada dimensão da existência humana. E o curso segue ao mestrado e ao doutorado. Cada nível que você passa é o conteúdo para ir passando em todos os níveis. A ideia é que todos os crentes sejam um doutor nas Escrituras. O objetivo do curso não é a formação de acadêmicos desconectados da vida da igreja, mas de servos de Deus que entendem o que creem, porque creem e como essa crença transforma cada aspecto da existência humana. Conforme Paulo escreveu a Tito, retendo firme a palavra fiel, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para exortar na sã doutrina, como para convencer os que contradizem. Tito 1:9. Considerando ainda a nossa estrutura de ensino bíblico, nós temos o culto de exposição da palavra, todas as quartas-feiras. Um lugar para discipulado e crescimento. Atos 20:27 diz: porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. A pregação expositiva é a máxima da nossa igreja. Ela submete a congregação à autoridade de um texto bíblico em seu contexto, percorrendo livros inteiros da Escritura. É o método homilético que melhor honra a natureza da palavra de Deus como revelação progressiva e canônica. O termo grego boilen, usado por Paulo em Atos 20:27 para conselho, refere-se ao propósito deliberado, ao plano intencional de Deus. Anunciar todo o conselho de Deus não é uma expressão retórica, é o compromisso de expor a totalidade do plano redentor, sem seleção conveniente, sem omissões diplomáticas. No culto de exposição, o pastor prega série de sermões em livros inteiros da Bíblia, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. A pregação expositiva contínua não é apenas um método homilético, é a maior salvaguarda da saúde espiritual de uma congregação e a ferramenta mais poderosa para a formação de uma teologia robusta. Os pilares da pregação expositiva é a soberania do texto sobre o pregador. Na pregação temática, o pregador escolhe o tema e depois procura os versos para apoiá-lo. Na pregação expositiva de um livro, o texto dita o tema. Isso tira a pressão dos ombros do pastor de ter que inventar uma mensagem nova toda semana e coloca a autoridade máxima de volta aonde ela pertence, na própria palavra. O púlpito deixa de ser um espaço para as opiniões do pastor e passa a ser o alto-falante da voz de Deus. Conforme Neemias 8:8 registra sobre o avivamento de Esdras. Leram no livro, na lei de Deus, claramente dando explicações de maneira
que entendesse o que se lia. E também acontece a entrega de todo o conselho de Deus. Todo pregador tem os seus cavalos de batalha, assuntos que domina, que gosta de pregar ou pelos quais se apaixonam. A série expositiva quebra esse ciclo. Ela obriga o púlpito a fornecer uma dieta espiritual balanceada, passando por doutrina, éticas, promessas, advertências, graça, juízo, sem pular absolutamente nada. Assim como o corpo humano adoece com uma dieta desequilibrada, a alma adoece quando exposta apenas às verdades que lhe agradam. A terceira questão é o enfrentamento corajoso de textos difíceis. Quando se prega versículo por versículo, capítulo por capítulo, o pastor é obrigado a expor textos desconfortáveis que de outra forma evitaria. Temas como disciplina eclesiástica, a severidade do juízo divino, a pureza e santidade ou a doutrina do inferno não podem ser varridos para debaixo do tapete. O texto obriga a igreja a lidar com a verdade integral das Escrituras. Outra verdade é que isso promove a educação hermenêutica da congregação. O pastor que prega expositivamente ensina a sua igreja a ler a Bíblia. A igreja aprende, por observação semanal, a importância do contexto histórico, a beleza da gramática original e o fio condutor da redenção que percorre toda a Escritura. Com o tempo, as ovelhas deixam de depender de chavões espirituais e passam a ter o verdadeiro letramento bíblico, compreendendo como interpretar as Escrituras em casa com suas próprias famílias. Isso é muito importante para a nossa igreja, que pratica o método de leitura devocional do Robert McCheyne. Isso ensina a igreja a manejar bem a palavra da verdade. A quinta verdade é a prevenção contra heresias e distorções. O ditado teológico diz que um texto fora de contexto é um pretexto para a heresia. A série expositiva blinda a igreja contra o uso manipulador da Bíblia. Quando um membro da igreja conhece a linha de raciocínio de um livro inteiro, ele não é facilmente enganado por falsos mestres que isolam um versículo para prometer o que Deus não prometeu. É o cumprimento de Efésios 4:14, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina. Em sexto lugar, é a relevância contínua e soberana. Quando o pastor prega um livro versículo por versículo, a providência divina frequentemente faz com que o texto daquela semana exata fale poderosamente a uma crise ou necessidade específica que a igreja está vivendo naquele momento. Não é preciso forçar uma aplicação, a palavra mostra-se viva e afiada por si mesmo. A palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, penetrando até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. O nosso maior patrimônio é a exposição da palavra de Deus. Se pudéssemos definir a nossa igreja em uma única característica prática, seria o nosso zelo absoluto, inegociável e profundo pela pregação da palavra de Deus. Nós acreditamos que a saúde de uma igreja não se mede pelo barulho dos seus eventos, mas pela profundidade das suas raízes nas Escrituras. Por isso, o nosso púlpito e as nossas plataformas digitais não oferecem autoajuda, discursos motivacionais ou atalhos religiosos. Nós oferecemos a Bíblia em toda a sua glória e complexidade. Ao tornar-se membro desta igreja, você terá acesso a uma verdadeira herança teológica estruturada de forma contínua no nosso canal do YouTube e nos nossos cultos. Nós queremos valorizar tudo o que você viverá aqui. Nós valorizamos a oração, nós valorizamos a pregação. Nós frequentemente mergulhamos na Bíblia. Nós estudamos e lemos todos os dias as Escrituras. Isso blinda a igreja contra heresias, educa a igreja a interpretar e amar as Escrituras. Pregamos grandes séries temáticas e de apologética cultural. O Evangelho tem resposta para todas as áreas da vida: ciência, política, família e economia. Um grande exemplo
do nosso DNA é a nossa série sobre o céu, com centenas de sermões que não apenas descrevem a eternidade, mas diagnosticam as doenças do nosso século. Nós usamos a Bíblia para mostrar como o esforço humano sem Deus é uma tentativa frustrada de voltar ao paraíso. Aqui, sua mente será equipada para ter uma cosmovisão cristã robusta e não ser engolida pelo secularismo. Tudo o que fazemos é produzir um material de aprendizado e crescimento espiritual. Como já falamos, a nossa EBD viva, acessível e de excelência. A nossa escola não ficou presa ao passado. Nós investimos numa escola bíblica digital com qualidade e recursos visuais. Se você não puder estar na estreia aos domingos, a riqueza das lições permanece disponível no YouTube para estudo no conforto do seu lar, no trânsito ou no intervalo do trabalho. Ninguém fica fora da dieta espiritual da nossa igreja. Nós temos uma biblioteca perpétua de discipulado. O nosso canal do YouTube não é um simples arquivo de vídeos, é a nossa biblioteca pública de doutrina. Mensagens de consolo, estudos sobre os gigantes da fé, pílulas de ensino estão à sua disposição. Encorajamos cada membro a escavar nossos estudos e a usar os vídeos nos cultos domésticos. O nosso desafio para você, como novo membro da Marcas do Evangelho, o seu maior compromisso conosco é ter um coração ensinável. Venha para os cultos com a Bíblia aberta e um caderno de anotações. Assista e reassista as nossas mensagens durante a semana. Deixe a superficialidade do mundo de lado e mergulhe nas águas profundas do conhecimento de Cristo. A palavra que transformou o mundo é a mesma palavra que é ensinada com fidelidade aqui. Forjará a imagem do Filho de Deus em você. Sejam muito bem-vindos. Acompanhe o seu devocional nas Escrituras, acompanhe as aulas, faça os cursos para a sua edificação, se matricule no nosso curso de teologia, faça os cursos para ajudar a sua família e o seu crescimento espiritual. Assista cada exposição bíblica das quarta-feiras, ouça os sermões, reouça, baixe os sermões que estão disponíveis no nosso site na forma escrita para você ler e aprender cada vez mais. Que Deus possa produzir em você um conhecimento completo sobre a verdade de Deus. Que a palavra de Deus habite em nós ricamente. Que sejamos edificados e guardados por ela. E agora chegamos ao momento muito especial dessa aula, o momento em que cada um de nós é convidado pelo Espírito Santo a contribuir no reino de Deus. E você que me ouve agora tem a oportunidade de parar tudo que você estiver fazendo, olhar aqui agora os meios de contribuição que aparecem na sua tela e contribuir para que essa obra avance. Deus conta com você para o avanço do seu reino e contribuir é uma honra. O apóstolo Paulo, na segunda carta aos Coríntios, capítulo 9, verso 7, diz que não devemos contribuir como por necessidade nem com tristeza, mas Deus ama aquele que dá com alegria. Quem dá com alegria é uma resposta em gratidão, reconhecendo que tudo que temos, nossa saúde, nosso patrimônio, nossa família, tudo que temos de bom, toda boa dádiva, vem do alto, do Pai das luzes, é o Senhor que te abençoou. E nós trazemos as ofertas reconhecendo que tudo é dele. É um ato de adoração. Então pare o que estiver fazendo e seja abençoado você e sua casa. Deus abençoe.
pôde ver nessas imagens as coisas maravilhosas, lindas que Deus tem feito em nosso meio. Quantas vidas sendo abençoadas por este espaço. E é pensando nisso que eu te convido agora para ter o privilégio de participar da nossa campanha dos 1000 valentes. Campanha onde 1000 pessoas motivadas pela fé serão desafiadas a contribuir de forma mais sistemática, parcelada, para que nós venhamos a adquirir esse espaço que você conheceu. E nós te convidamos a fazer um voto com o Senhor. Fale a Deus qual é a sua necessidade, aquilo que você tem buscado diante de Deus. Se comprometa, e eu tenho certeza que o nosso Deus é um Deus de milagre, Deus de resposta. Ele vai aceitar o seu desafio. E nós sabemos que a fé honra a Deus e Deus honra a fé. Faça parte desses 1000 valentes que terão seus nomes nos memoriais da fé, que contribuíram para que essa realidade acontecesse no nosso tempo e na nossa geração. Deus fará, nós não temos dúvida, mas que privilégio, hein? Se o meu nome e o seu constar nessa grande obra. E agora, irmãos, vamos ver se você realmente compreendeu bem o assunto da aula de hoje, porque chegamos no nosso quiz. Então vamos para a primeira pergunta, que é a seguinte: o ensino sobre a família enfatiza que a família deve se adaptar às mudanças da cultura atual. B. A igreja pode substituir o papel formador da família. C. O casamento é apenas uma construção social da cultura. Ou D. O lar sustenta espiritualmente a igreja e a sociedade. Vamos lá, tempo na tela. E muito bem, o nosso tempo acabou. E a resposta certa, com certeza, é a letra D. O lar sustenta espiritualmente a igreja e a sociedade. Segunda pergunta. A formação espiritual no lar é apresentada como A. Uma responsabilidade opcional dentro da vida dos pais. B. Um processo contínuo que envolve toda a rotina da família. C. Uma tarefa que deve ser delegada principalmente à igreja. Ou D. Uma prática restrita aos momentos formais de culto. Vamos lá, tempo na tela. E muito bem, parece que nossos 10 segundos já se esgotaram. E se você colocou a letra C, uma tarefa que deve ser delegada principalmente à igreja, eu sinto lhe dizer que você errou, porque a resposta correta com certeza é a letra B, um processo contínuo que envolve toda a rotina da família. Terceira pergunta. O problema central da igreja contemporânea é A falta de estratégias modernas para alcançar as pessoas. B. Trocar ensino bíblico por experiências espirituais superficiais. C. O excesso de atividade e compromisso dentro da igreja. Ou D. A dificuldade de acesso às ferramentas tecnológicas atuais. Vamos lá, responde no chat. Muito bem, espero que tenha respondido no chat e tenham lotado com a letra B. Trocar ensino bíblico por experiências espirituais superficiais. Quarta pergunta. A proposta da EBD Online mostra que A tecnologia pode substituir a comunhão entre os irmãos. B. O ambiente digital pode ser superior ao encontro presencial. C. A tecnologia serve ao ensino bíblico sem substituir a comunhão. Ou D. O ensino bíblico deve se adaptar ao formato de entretenimento. Vamos lá, vocês já sabem. E muito bem, o nosso tempo acabou. E se você colocou a letra C, a tecnologia serve ao ensino bíblico sem substituir a comunhão, meus parabéns, você acertou. Quinta pergunta. A função da EBD na igreja é compreendida como A. Um complemento opcional para quem deseja aprender mais. B. Um espaço voltado principalmente para novos convertidos. C. Uma atividade secundária dentro da rotina da igreja local. Ou D. É essencial para o crescimento espiritual do crente. Vamos lá, tempo na tela.
Muito bem, parece que mais uma vez o nosso tempo se esgotou. E a resposta certa é a letra D. É essencial para o crescimento espiritual do crente. E foi isso, irmãos. Esse foi o nosso quiz de hoje. É isso, fique na paz e tchau. Deus abençoe você e até a próxima aula. Senhor, muito obrigado por esse momento de ensino, que o teu povo possa aprender a amar as Escrituras, que nossa igreja possa crescer cada vez nisso e que todos os novos membros possam viver o crescimento, o aprendizado por meio da leitura bíblica, da pregação e do ensino contínuo das Escrituras. Te louvamos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês.